Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre os novos episódios do Casamento às Cegas, 8ª temporada. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal também, porque você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos por aqui, viu? E nesses novos vídeos a gente viu a Mônica preocupada com o Joey, já que ela disse que nunca viu ele dizer que tava 100% dentro desse relacionamento, né? A Mônica também disse que conversou com a irmã dela, a Nicole, depois que o Joey conheceu a família dela, e disse que ficou muito brava com a irmã por conta, né, de tudo que ela falou aí sobre o Joey. E como a gente viu, deu a impressão que a irmã da Mônica parecia meio invejosa em relação a ela, porque só soube criticar o Joey sem ele ter feito nada pra ela, né? E depois de um encontro aí entre os três, a Nicole se desculpou com o Joey por ter julgado ele e ter feito todos os comentários sobre ele. Ela também acabou presenteando o casal com um ensaio pré-wedding, pra fazer as pazes, né? A Mônica tava um pouco aí preocupada com o Joey, já que, como ele não tá 100% dentro desse relacionamento, ela tá com um pé atrás e acha que ele pode até dizer não no dia do casamento. O casal chegou até a conversar sobre quais países eles desejam visitar e também sobre como é a linguagem do amor de cada um, né? E a Mônica admitiu que comparou o relacionamento deles com os outros casais e notou que parece que eles são mais carinhosos do que ela e o Joey. E eu fico com essa impressão aí assistindo esse casal, que parece que a Mônica gosta muito mais do Joey do que ele gosta dela, né? Nas cenas dos próximos episódios, a gente vê a Mônica e o Joey no altar. Mas em outro momento, a Mônica pode ser ouvida dizendo "me tira daqui". Ambos seguem um ao outro no Instagram e os dois também já curtiram aí posts um do outro. Mas eu acho que por conta da Mônica gostar mais do Joey do que ele dela, ou seja, né, ela é muito mais entregue a esse relacionamento do que ele, eu acho que o Joey vai acabar dizendo não no altar e eles dois não se casam. E é por isso que a gente vê aquela cena ali dela dizendo "me tira daqui", ou seja, ela abandona o casamento. Já a Virgínia tinha sugerido um acordo pré-nupcial para segurança financeira e o David resolveu levar esse acordo para um advogado da família, ler, né, e para a mãe dele também revisar todo esse acordo. Segundo a Virgínia, esse acordo era para que eles ficassem com o que eles trouxeram para o casamento, ou seja, se ele chegar a casar com dívidas, a dívida era da pessoa e não do casal. E só a partir do casamento é que os bens conquistados seriam compartilhados entre os dois. E o David, depois aí de muito pensar, acabou aceitando esse acordo. E vamos lembrar, né, que o David aí tá cheio de dívida, de empréstimo para pagar a faculdade, de empréstimo para pagar aí hospital, porque ele fez cirurgia e tudo mais. E eu acho assim, legal essa história de acordo pré-nupcial, super entendo, pra um lado não sair ganhando e o outro perdendo, né? Porque vamos combinar que na hora que tá casando, tudo é lindo, mas na hora da separação, que já não tem aí mais o amor, todo mundo quer saber o quê? Do dinheiro, da divisão dos bens, dependendo ali, né, do que foi acordado antes de casar. E tem gente que respeita e tem gente que não respeita essas condições. No caso deles, o David, como eu disse, né, tá cheio de dívidas, então se ele tá entrando com dívidas, se o casamento acabar, ele permanece com essas dívidas. Mas também, por outro lado, fica parecendo que a Virgínia já tá pensando na separação, né? Nem bem casou e já tá pensando na probabilidade do casamento não dar certo. Ou seja, ela não tá 100% com foco de casar, né? E fazer isso dar certo. E como eu disse, eu acho que a Virgínia e o David, o casal mais sem graça dessa edição, eu acho que vai acabar dizendo não, viu? Porque eu não vejo o David entregue e a fim de casar. Parece que ele tá sempre empurrando com a barriga esse relacionamento aí. Pra mim, esse casal não casa. Inclusive, a Virgínia segue o David no Instagram, mas ele não segue ela de volta, pelo menos até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Será que isso, assim, é uma indicação de que realmente não aconteceu esse casamento? E a gente viu a Taylor e o Daniel tendo encontros super fofos, né? Os dois lá patinando no gelo e o Daniel enviando mensagens doces pra ajudar a Taylor a passar essa fase aí mais estressante do programa, né? Que é ali o momento dos preparativos pro casamento, a escolha do vestido e tudo mais. A Taylor até diz que o Daniel era o melhor ser humano que ela já tinha conhecido. E
os dois sentem, né, como se conhecessem também há muito tempo. E como eles não tiveram triângulos amorosos, o relacionamento deles assim fluiu, e o único grande problema foi a Taylor dizendo que o Daniel já teria seguido ela lá no Instagram, mas não foi nada comprovado, né, que de fato ele tinha seguido ela. Os dois amam o Natal e resolveram fazer um ensaio fotográfico justamente com uma árvore de Natal e todo o clima da data. E pelo jeito essa foto de Natal, mais esses enfeites de Natal, também seriam a lembrancinha do casamento deles, que eles iriam dar aí para os convidados. Inclusive o Daniel queria que uma das fotos de Natal fosse transformada em um pôster para ele colocar na casa deles ali depois do casamento. É fofo e ao mesmo tempo também é brega, né? Nas cenas dos próximos episódios, a gente vê a Taylor em seu vestido de noiva, né? Ou seja, ela e o Daniel também chegam ao altar e eu acho, inclusive, que os dois casaram e vão ser aí o único casal dessa temporada a dizer sim no altar. Tanto é que durante toda a 8ª temporada do Casamento às Cegas, os dois fizeram postagens fofas sobre eles dois, né, no Instagram. O que dá a entender que eles podem ainda estar juntos, ou seja, casaram e estão juntos. Tô apostando aí todas as minhas fichas nesse casal. O Daniel, no perfil dele, também postou novas fotos no clima de Natal, com a temática James Bond no Natal de 2024. E na foto ele aparece posando perto de um carro esportivo vermelho, incorporando o 007 do Natal. E o James Bond é famoso por sempre ter ao lado uma Bond Girl. Será que a Taylor também fez essas fotos aí com ele? E depois da reunião é que eles vão postar? Vamos esperar pra ver, né? Eu tô apostando que o Daniel e a Taylor casaram de verdade. Depois do vídeo do TikTok supostamente sobre o Ben, ele disse pra Sarah que independente do que aconteceu, ele cresceu como pessoa. A Sarah entendeu ele e disse que eles eram humanos e sempre vai haver aí algo, né? E eles não se orgulham tanto assim. E que se apaixonou pelo coração dele de hoje e não do passado. Mas a questão da religião e também, né, o pensamento político de como cada um vê a vida ainda é um tema que não tá bem resolvido aí entre os dois. A Sarah até chegou aí na igreja que o Ben frequenta, mas não curtiu o sermão do pastor. Até chegou aí na igreja que o Ben frequenta, e apesar dela acreditar em Deus, ela falou para o Ben, né, sobre o que tinha ouvido no culto, sobre identidade de gênero, e ela estava preocupada, né, com alguma dessas visões aí tradicionais discutidas durante esse culto, e ficou surpresa que o Ben não soubesse da posição da organização, ou seja, né, da igreja dele, sobre essas questões LGBTQIA+, já que durante, né, as cabines, a Sarah compartilhou que a irmã dela, a Lisa, é uma lésbica e queria garantir que qualquer futuro parceiro dela aceitasse a irmã dela, né? Porque vão ter que conviver em família. E a Sarah até chegou a perguntar pro Ben sobre como ele reagiria caso ele tivesse um filho gay ou uma filha lésbica, né? A Sarah diz que não concordava com essa visão da igreja, ser contra as pessoas LGBTQIAPN+, e o Ben concordou e disse que ele também não concordava com essa visão. Mas quando a Sarah perguntou pro Ben se ele consideraria ir explorar outras igrejas diferentes com ela, ele disse que sim, mas também acabou defendendo a igreja dele. A Sarah disse que gostaria que as pessoas fossem amadas pelo que elas são, e que isso torna o mundo tão bonito com toda, né, essa diversidade. O Ben pareceu que se cansou dessa fala dela aí, né, e resolveu até mudar de assunto. E pra mim, fica parecendo que o Ben, às vezes, fala muitas coisas somente pra agradar a Sarah. Às vezes ele nem pensa igual, mas ele fala pra agradar ela. A Sarah e o Ben foram, inclusive, o primeiro casal a ter o casamento exibido, agora na 8ª temporada do Casamento às Cegas. E o episódio 12 terminou logo antes de qualquer um deles aí, né, ter a chance de dizer o famoso sim. E se a gente analisar assim por cima, tanto a Sarah segue o Ben, como o Ben também segue a Sarah. O que poderia indicar que eles se casaram, ou que no mínimo não se casaram, mas continuam aí bons amigos. Mas em entrevista para a Entertainment Weekly, a Sarah acabou falando algo que pode ser uma dica aí sobre o futuro do casal. Ela foi questionada se o Ben havia votado na eleição mais recente, ou seja, eleições dos Estados Unidos que rolou ali, né, em novembro, outubro, novembro, por aí, né? E a Sarah respondeu que não sabia se o Ben tinha votado e nem tinha perguntado isso pra ele. E aí vamos combinar que foi uma resposta estranha, né? Porque se realmente eles
se casaram, ela saberia se o Ben tinha votado, porque eles estariam vivendo juntos, né? E eu tô achando que eles não se casaram, e na hora de dizer ali o famoso sim, eu acho que a Sarah acabou mudando de ideia depois de conversar ali com a família dela, os pais, e acabou dizendo não. Porque ela deve ter pensado, né, em como ela e o Ben têm visões de mundo diferente, e isso não faria esse casamento dar certo. Embora o Dave tenha ficado obcecado pelo fato da Lauren ter tido uma situação de amigos com benefícios, com um ex-ficante, antes de entrar pro experimento, o Dave teve vários sinais de alerta também durante toda a temporada. Ele mentiu nas cabines, como eu mostrei no vídeo anterior, e ainda lá no episódio 8, ele simplesmente perguntou para os outros casais se eles haviam transado, e na presença da Virginia, da Mônica e da Taylor. O que eu achei assim, sabe, um pouco desnecessário, perguntar se alguém transou ou não. Eles nem tinham essa intimidade toda. E o Dave sempre fala da irmã dele, o quanto a opinião dela era importante pra ele. Em várias ocasiões, né? Durante vários episódios, ele sempre bateu nessa tecla do quanto a irmã dele é importante pra ele, a opinião dela. E o David conheceu a mãe da Lauren e o pai dela nos bastidores, né? Já que ele não quis aparecer na frente das câmeras. E a mãe da Lauren disse que ele teria o apoio de toda a família dela. Já a Lauren não conheceu a família do David porque a irmã dele se recusou a conhecer a Lauren. E, inclusive, a própria Lauren até tinha escrito uma carta contando sobre o antigo relacionamento dela, ou seja, né, o lado da história dela, que tanto o David pega no pé dela sobre isso. Mas ele simplesmente, pelo jeito, não quis entregar a carta aí pra irmã dele, né, segundo a Lauren. E isso só mostra o quanto realmente ele não queria fazer as coisas darem certo com a Lauren, né? Vamos combinar que a Lauren foi guerreira demais, aguentando também ele, né? O David terminou com a Lauren e mais tarde ele acabou conhecendo e conversando com a Molly, e foi uma das conexões dele também lá na época das cabines. Ele diz que foi ele que estragou as coisas com a Lauren, e ela jogou na cara do David que parecia que ele é quem tava afastando a Lauren pra fazer ela terminar com ele. E aqui, ó, a Molly foi a craque do jogo, né? Porque ela teve a visão como a gente também tá tendo. A Molly, inclusive, listou algumas coisas que o David poderia ter feito pra arrumar as coisas com a Lauren, e que qualquer um que conhecesse ela, amaria ela, né? A Molly ainda disse que se o David quisesse fazer dar certo com a Lauren, ele teria encontrado um jeito, e disse que sempre vai apoiar ela. A Molly hablou demais, né? Como eu disse, foi a craque do jogo. E logo após essa conversa, o David resolveu pedir desculpas pra Lauren por conta do comportamento dele e por ter terminado com ela, e diz que o ego dele é quem atrapalhou o que eles tinham, e que ele tava cansado de ter que ficar defendendo a Lauren pros amigos e também pra família dele por conta dessa história lá do ex. E muita gente ficou achando, né, que ele só fez isso porque ele tava embriagado durante a conversa, e como a Molly também não quis ele, o David resolveu tentar voltar pra Lauren, e isso pedindo desculpas e tudo mais, mas, né, não teve sucesso nessa investida, e que bom que a Lauren não se iludiu com ele bêbado, querendo se fazer de bom moço agora, né. Já em conversa com a Lauren, a Molly contou que tinha alguém meio que dando em cima do David, mas ele não teria falado disso pra Lauren. E a Lauren contou a história desse ex-ficante pra Molly e disse que dormiu com ele há 2 meses atrás. O David, quando questionou ela, falou que ele ficou sabendo que ela tinha dormido com esse cara 48 horas antes de entrar pro confinamento do reality. E pro David, a Lauren diz que foi 2 semanas antes do começo do programa, e eu tô sem entender, né? Porque cada um fala uma coisa. Não sei se na hora que a Lauren tava falando com o David, por estar nervosa, ela acabou se atrapalhando, né? Ou se ela disse que era meses pra Molly, porque ela ficou com medo ali da Molly também apoiar o David e, sei lá, resolver investir nele, por achar que 2 semanas também fosse pouco. Vamos ver, né, o que a Lauren vai falar na reunião de fato aí, pra gente saber se foi 2 meses ou se foi 2 semanas mesmo, né? E claro, também passar essa história limpo e acabar de uma vez por toda com isso, né? Mas enfim, a gente já viu tantos caras enrolados também, né, com namoradas nesse programa, não custa a gente passar um pano pra Lauren, né? E simplesmente não dá pra aceitar o David não suportando a Lauren ter ficado com outros caras antes do casamento às cegas. É muito machismo da parte dele. Ainda bem que esse relacionamento acabou, né? Porque ele não merecia a Lauren, e a Lauren merece coisa melhor, né? E eu fiquei passado de ver que o Mason e a Meg
estão juntos, ou pelo menos estavam ainda juntos, né, quando tava gravando o programa. A Madison, eu achei que ela tava assim com muita dor de cotovelo vendo o Mason feliz com a Meg. Quando ela tava ali fazendo fofoca com a Lauren e outras garotas, ela só soube falar mal dos caras com quem ela teve ali uma conexão, né? No caso, o Mason, o Alex. Ela disse que o Alex teria enviado uma mensagem pra ela depois que eles pegaram o telefone, né, de volta após o fim das gravações, e ela até disse que ele teria pedido pra se encontrar com ela no aeroporto, porque tinha ficado impressionado aí com a aparência dela. E a Madison ainda revelou que o Alex teria tentado colocar ela contra a Meg e que o Alex teria expressado a antipatia dele pelo Mason quando ela viu ele no aeroporto. E já diante as câmeras, ele não disse a mesma coisa e isso teria chateado aí a Madison. Eu achei estranho, né, que a Netflix também não dublou aí, né, os últimos episódios ali. Até achei que eu tinha mexido nas configurações, mas na verdade era mesmo sem dublagem. A gente teve que assistir aí legendado, né? E você acha que algum casal vai dizer sim aí no altar? Quem você acha que vai se casar nessa temporada? Me conta aqui nos comentários, vamos fofocar juntos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!